geral, o que você acha que uma organização espera de uma implementação do WCM? O que você acha qual que é o resultado que ela quer ver com a implementação do WCM? Bom, toda organização quer no final um resultado, o primeiro resultado, a gente sempre colocou a segurança em primeiro lugar, né? Então a gente não pode deixá-la de lado. Então, falando de WCM, a gente tem, porque se a gente falar primeiramente de outra coisa, fica parecendo que ela tem em segundo lugar. Então, segurança, sempre buscando um ambiente mais seguro, uma melhor forma de trabalhar. Então, a gente com o WCM quer melhorar todas as condições de trabalho dentro daquele posto de trabalho, daquela área de operação, e todas as condições, sem exceção, começando, obviamente, da segurança. E, no final, a empresa quer um retorno. Então, é um retorno qualitativo, um retorno financeiro, né? Um retorno de conhecimento que é adquirido durante esse percurso todo. O conhecimento que se adquire com a aplicação dessa metodologia, ele é enorme. É uma capacidade da gente poder aplicar com ferramentas específicas e avançadas que é enorme. Você sabe bem disso, porque nós aplicávamos isso o tempo todo lá. Então, é um conhecimento enorme que a gente consegue aprender durante essa aplicação. O resultado final que a empresa espera é conseguir melhorar a área de trabalho para os colaboradores, tendo muita segurança e, obviamente, tendo um retorno financeiro que a gente precisa para que as empresas se tornem sustentáveis ao longo do tempo. Eu falo que isso é muito importante, né? Essa sustentabilidade, ter mais competitividade, ter mais lucratividade, aumento da sua eficiência operacional também, né? É de suma importância. E aí a gente fazendo esse link, né? Principalmente agora, nesse momento, nessa revolução que nós estamos vivendo, quais que foram, né, os seus desafios aí, quais são os seus desafios com a metodologia do WCM nesse contexto, né, da indústria 4.0. O que você acha, né, desse grande desafio aí? Conta para a gente essa novidade. Olha, eu vejo assim, ó, a gente vai por steps, né, como a própria metodologia diz, nas ações também, nas implantações também de melhoria, a gente vai por step. Então, a gente tem melhorias que são definitivas, né? Às vezes a gente faz uma melhoria, mas a gente sabe que aquele é um step, faz uma pequena melhoria para depois evoluir com uma melhoria definitiva. A gente faz isso com constância para poder ganhar velocidade, né? A indústria 4.0, ela está no topo dessa melhoria, né? Ela não pode ser considerada como a final, mas ela está no topo da melhoria. Por quê? É onde que quando a gente consegue fazer uma implantação de uma melhoria, seja ela qual for, com a indústria 4.0, ela se torna repetitiva, então ela se torna definitiva. A gente consegue coletar dados com a segurança, com a precisão muito grande, muito forte, então o dado é correto, pela hora, pelo momento, pela quantidade. Então, a indústria 4.0 consegue nos trazer isso, né? A gente consegue captar o dado no momento que ele ocorre, né? Então, online, então a gente consegue captar o dado naquele momento. E se a gente consegue implantar uma ação envolvendo a indústria 4.0, a gente sabe que ela vai ser muito eficaz, eficiente e eficaz, porque ela vai conseguir se repetir ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente quer eliminar um problema ou fazer uma melhoria. Se a gente vai eliminando um problema e a solução está ligada com a indústria 4.0, esse problema nunca mais volta a acontecer. Então, essa condição que a indústria 4.0 nos dá de ter a repetibilidade daquela solução que a gente conseguiu é fantástica. Então, a indústria 4.0, para mim, está no topo dessas soluções, no topo das melhorias. A gente, às vezes, toma uma ação que ela é um pouco menor, mas a gente está com a ótica, com a visão de conseguir colocar ela lá em cima, no topo, como indústria 4.0, para que ela fique solidificada. Eu falo que assim, a indústria 4.0, né, essa revolução, essa transformação, ela veio para agregar cada vez mais a necessidade das empresas de terem realmente resultados mais perenes, né, de longo prazo. E a metodologia do WCM, que já vem com esse processo de maturação da mente, né, do mindset das pessoas, de ter realmente ali resultado, de ter a otimização dos seus processos, de trazer mais benefício, mais competitividade, enfim. Ele veio com essa transformação da cultura e aí veio a indústria 4.0 para fazer esse engajamento, esse casamento, né? Eu falo que o WCM e a indústria 4.0 é um casamento. Você tem ali essa essência, né, do WCM de mudar as coisas. E é gostoso, né, Rafa? É gostoso, né? Na hora que a gente pega, você sabe disso, a gente pegava uma solução, ia lá e colocava a indústria, abria o celular, abria o computador, você via a solução, aquilo dava uma realização muito grande, né? Você está com aquela implantação, né?
É uma mega solução. Eu falo que assim é um grande prazer a gente enxergar isso, né? Realmente tem essa evolução. E aí, voltando para esse contexto, né, do WCM, o que você acha, né? Quais são ali os processos de uma auditoria e certificação do programa como um todo do WCM? Você que foi o plano de suporte, né, da metodologia do WCM dentro de uma multinacional, conta para a gente qual que é esse processo, né, de auditoria e certificação. O processo ele é importantíssimo, né? Porque ele que você coloca pessoas diferentes dentro daquele processo para poder validar tudo aquilo que você está fazendo e ver se aquilo que você está fazendo está coerente com o que manda a metodologia. Então, a auditoria é extremamente importante, né? O bom é que as pessoas que estiverem aplicando a metodologia internamente, que elas mesmas possam fazer auditorias, né? Porque aí elas vão estar fazendo isso no dia a dia e conseguindo validar essas ações. A auditoria normalmente é tensa, né? A gente sabe que existe uma expectativa, né? Então vem alguém te perguntar e alguém auditar, mas que ela é derrubada logo quando se depara com conhecimento, né? Então tem aquela expectativa inicial de esperar uma auditoria, aquela coisa de pontuar, de certificar, mas que ela logo é derrubada na hora que você tem o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, aquilo ali quebra, né? Quebra a expectativa e a gente já consegue desenvolver. Chegando ao ponto de, né? Ao ponto de a gente viveu isso na prática de pessoas querendo demonstrar o trabalho que foi feito na auditoria. Então, a auditoria não consegue ver tudo. Então, a gente viu casos que a gente estava tão querendo mostrar um trabalho bonito que foi feito, bom, que deu grande resultado, e ficava esperando a auditoria chegar para poder, não, eu quero mostrar esse trabalho aqui, eu quero mostrar o conhecimento, a minha ferramenta avançada que eu apliquei. Então, chegou ao ponto de todos nós estarmos querendo a auditoria para poder demonstrar isso. E aí, o ponto-chave, que eu comecei falando com você da parte da auditoria, que eu chamo a atenção, o que é isso? Conhecimento. Né? Então, o ponto-chave é o conhecimento da metodologia, o conhecimento das ferramentas para poder aplicar e para poder buscar esse resultado. Porque é inquestionável na hora que você mostra um método aplicado e no final desse projeto você mostra, está aqui o resultado alcançado. Então, aí você fecha com a chave de ouro. E isso é muito prazeroso. Além da empresa estar buscando o resultado, isso é muito prazeroso da gente conseguir aplicar uma ferramenta dessa avançada e conseguir um resultado no final. Então, acho que a auditoria navega entre essa expectativa, entre essa aplicação do conhecimento e depois essa aplicação do resultado no final. A necessidade da gente querer mostrar os nossos resultados, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga ali de vir realmente uma outra pessoa para verificar se você está fazendo correto, se você não está fazendo correto, ela traz essa vontade cada vez mais da gente mostrar o nosso conhecimento, de trazer mais resultado. E é a base da melhoria contínua, né, Rafa? Por quê? É. Você fez, você acha que tá bom. Vem alguém e fala, tá bom, mas aqui você pode melhorar, você pode fazer diferente. E aí, a cada auditoria, você sobe um degrauzinho, ou seja, nunca tá bom. Você vai sempre tendo oportunidade de melhoria. E nesse contexto, né, o que você acha ali da importância, né, da gente ter os pilares gerenciais? A gente sabe que o WCM ele é top-down, né, ele vem realmente de um management fazendo a sua implementação, o comprometimento. E os pilares gerenciais, qual que você acha ali a importância deles dentro do programa como um todo do WCM? O que você acha? Conta pra gente. Nós temos os 10 pilares gerenciais e os pilares técnicos, né? Eles são a base para a organização dizer aonde que ela quer ir, como que ela quer ir, de que forma que ela quer ir. Então, ali a gente consegue demonstrar o nível de comprometimento dessa organização, se ela está usando a inteligência ou a apuração para colocar as pessoas no local correto, né? A alocação das pessoas, que é um ponto muito importante, porque se a gente consegue fazer isso bem, você consegue identificar quais são as habilidades, as características, os conhecimentos que estão dentro da empresa, dentro da organização, e alocar aquele conhecimento no local que está precisando, seguramente vai dar certo. Obviamente vai ser aplicado de maneira esplêndida aquele projeto que você está fazendo. Então, ali demonstra toda a organização que se tem antes da aplicação, antes, durante, né? E durante a aplicação dos pilares técnicos. É isso fundamental, porque isso mostra planejamento, mostra qual é o trabalho de bastidor que é feito para poder aplicar de maneira adequada a ferramenta. E o adequado significa para dar resultado, né? A aplicação adequada da ferramenta que vai me trazer um bom resultado, né? Eu falo que a importância, né, de ter ali toda a parte gerencial, o engajamento com as pessoas, ter realmente ali o planejamento, ter os seus orçamentos muito bem alinhados
qual que é o seu propósito de aplicar a metodologia, ela é de suma importância para conseguir fazer com que os pilares técnicos desenvolvam, né? Tem essa engrenagem, a gente sempre fala dessa engrenagem. Exatamente. E aí nós temos aqui, a produção tem algumas perguntas para a gente, produção, se puder colocar aí. Ok, aqui, ó, nós temos uma pergunta aqui para você. Uma organização pequena pode implementar o WCM? Oh, sensacional isso aí, ué. Não só pode, como deve, né? Então, qualquer empresa de qualquer tipo de serviço ou de produto, não só pode, como deve, porque o resultado que isso traz para a empresa é enorme. É claro que existem características diferentes quando a gente falar de uma implantação numa empresa de grande porte com uma empresa de pequeno porte. Então, a gente tem um lado, inclusive, que é mais fácil, né? Empresas menores têm número de pessoas menores, o ambiente é menor, isso não quer dizer que vai ser mais fácil, mas é uma característica que poderá facilitar algumas implementações. Vai diferenciar que talvez você vai ter que ter um conhecimento mais acumulado em um número menor de pessoas. Quando você fala de empresa de grande porte, a gente pode colocar um especialista para cada assunto. Quando a gente falar de empresa menor, talvez uma pessoa vai ter que dominar um número maior de temas e de pilares e de conhecimento para poder fazer aquela aplicação. No entanto, o número de pessoas é menor, o espaço é menor, então tem uma certa característica que podemos utilizar isso a favor da aplicação e desenvolvimento do WCM dentro da empresa, né? Eu falo que as empresas, de modo geral, né, lógico, igual você disse, né, com as características, as suas particularidades, elas podem sim aplicar o WCM, igual você disse, com alguns pilares chaves, por exemplo, segurança, fazer o seu desdobramento dos seus custos, a melhoria focada, que é realmente ali o seu mote, né, de fazer realmente a eficiência operacional do seu processo aumentar. Enfim, eu também acredito. Vamos lá, gente, nós temos mais uma pergunta aqui, né? Produção, obrigado. Quais as ferramentas básicas, né, e avançadas você tem aí, uma oportunidade de trabalhar, que você teve realmente esse envolvimento? Conta pra gente aí o seu desafio. Nós enxergamos ali, essa pergunta aí, eu e você podemos responder bem, né, Rafa? Isso. Nós trabalhamos com várias ferramentas, né? O DOE, o Taguchi, nós trabalhamos com PPA, ferramentas intermediárias também, que dependendo da complexidade do projeto, ela se torna avançada, né? A gente teve Micoparada, que é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas que tem muitas máquinas, né? Então, a gente desenvolveu também bastante isso. Então, essa SMED, né, dentro de área, principalmente de prensas, né? Que pode ser utilizado para poder reduzir tempo e aumentar a produtividade das máquinas. Então, violento, e essas ferramentas são realmente muito úteis, né? Eu tive a experiência de trabalhar com essas e muito mais, mas a grande maioria dos projetos estava muito voltado para essas ferramentas avançadas. Não, show. Eu falo que as ferramentas, né, elas nos dão um subsídio para conseguir um salto, é uma mola propulsora para a gente conseguir um salto na eficiência, na melhoria Eu contínua. tenho um exemplo para poder dar aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó, muito legal, que você falou e agora me lembrou aqui, passou pela minha cabeça aqui. Nós tivemos um trabalho de Micoparada sensacional, para a gente poder ter a ideia do que é a simplicidade, de como pode ser a ação para um projeto desse. E eu lembro que você era especialista em Micoparada, eu lembro disso, né? Olha só, nós tínhamos um problema com a máquina que ela ficava parando aí mais ou menos umas 60 vezes durante uma hora. Então, parava por segundos, mas 60 vezes por hora é muita parada. E nas pesquisas, na aplicação da ferramenta, deu para perceber, tinha uma parte automatizada que fazia a fotografia do posicionamento de uma máquina. E essa fotografia, em determinado momento, depois de muita pesquisa e aplicação do método, tinha uma sombra. Fomos averiguar que na hora de bater a foto, aparecia uma sombra na máquina de bater a foto, então a máquina parava, porque ela não reconhecia aquela sombra, ela falava que tinha um problema e ela parava. Aí ia lá, via qual era o problema, resetava, a máquina voltava a funcionar. Depois de muitas pesquisas também, foi descoberto que uma das luminárias estava posicionada num ponto tal que a própria máquina fazia sombra. Então, a máquina, no movimento que ela fazia, a luminária posicionada fazia sombra na máquina fotográfica. E aí fazia a máquina parar. Aí veio a solução, né, a grande solução, a solução de milhões de dólares, né? Qual foi a solução que chamaram a NASA para fazer a solução de milhões de dólares? Um colaborador que trabalha na máquina falou assim: vamos desligar e retirar aquela luminária.
aquela luminária estava dentro de uma área que não precisava de iluminação, por simplesmente desligar e retirar a luminária e resolveu o problema da máquina que parava 60 vezes por hora. Então, como é que foi feito isso? Com pesquisa, aplicando o método de microparada e com ação rápida e muito simples, e que resolveu um grande problema. Foi sensacional. As ferramentas, né, ela traz para a gente grande benefício, ela traz realmente ali, resultados assim surpreendentes, e quando a gente é um prazer, igual você disse, né? Quando a gente vê ali o resultado, a investigação traz uma sensação boa, realmente é muito bom. Pessoal, nós temos aqui mais uma pergunta, né? A produção vai colocar aqui para a gente, né? Como é o efeito, né? O processo de treinamento de ferramentas dentro de uma organização, que é muito importante, né? A gente viveu isso na pele, de enxergar como que é esse treinamento, processo de aprendizado. Conta para a gente qual que é esse processo de treinamento, né? Conta para a gente. Fizemos isso bem aí também, né, Rafa? Você vai lembrar bem. O que a gente faz primeiro? De repente, você se depara com um problema e você não tem a ferramenta específica para poder tratar aquele problema, né? Então, a gente vai em busca da ferramenta específica, da ferramenta avançada que vai tratar aquele tipo de problema. E aí a gente vai onde que tem esse conhecimento? Esse conhecimento está em tal lugar. A gente busca aquele conhecimento, normalmente é uma pessoa que detém aquele conhecimento, e aí a gente pega uma pessoa da empresa, e treina uma pessoa, ou duas, né? Vamos falar assim só para a gente poder entender. A gente monta um pequeno grupo, às vezes, né? 2, 3 pessoas, e essa pessoa externa, que às vezes não faz parte da empresa, forma essas pessoas. Agora, como que forma essas pessoas? Forma essas pessoas primeiro na parte teórica e depois com aplicação prática de desenvolvimento de um projeto real. Então, uma pessoa externa vem, auxilia na formação teórica e no desenvolvimento prático do projeto, até que aquelas pessoas estejam capacitadas para fazer projetos sozinhas. Aí, a partir daquele momento que aquelas pessoas têm capacidade de fazer o projeto sozinha, aquelas pessoas já são multiplicadoras da ferramenta. E aí nós pegamos aquela própria pessoa que já está dentro da empresa aí nós temos 2 opções. Preciso ter um problema numa determinada área e aquela pessoa está ali, ela pode fazer o projeto, então manda essa pessoa para lá e ela desenvolve o projeto porque ela conhece a ferramenta, ela tem o conhecimento e ao mesmo tempo ela também pode desenvolver uma segunda pessoa para poder fazer a aplicação de um outro projeto no futuro. Então, a disseminação da ferramenta, essa é uma das melhores formas de se fazer a disseminação, é aprender a parte teórica e depois aprender a parte prática e desenvolvendo o projeto. Então, essa é uma das melhores maneiras que a gente tem para poder disseminar o conhecimento de ferramentas, principalmente as avançadas, dentro de uma organização. Show! E para a gente encerrar aqui, né, o seu conhecimento, né, quais são as dicas aí que você dá para um profissional que quer realmente implementar o WCM na sua empresa? Diga aí para a gente quais que são essa dica, dá a dica de ouro aí para essa galera. Vamos falar do início de tudo, né? Se a gente falar do grande início, a pessoa está dentro da empresa, a empresa ainda não tem um método claro de como que ela aplica, como que ela vai fazer para aplicar. Bom, a primeira coisa é a gente conseguir a segurança sempre em primeiro lugar, a gente vai ter que estar preocupando com isso, e logo na sequência, buscar uma organização. A empresa tem que saber o que ela faz, como que ela faz, e depois aplicar um 5S bem solidificado. Primeira coisa é a gente ter condição de uma área que seja ela produtiva ou de uma prestação de serviço, ela está em condições organizativas de trabalhar. O que eu faço, como que eu faço, e o meu 5S claro. Para depois daí, a gente partir para o próximo passo, que seria uma identificação de perdas, né? Então, eu estou com as primeiras, sempre falando do conhecimento de WCM, mas eu estou avançando nos meus primeiros passos. Me preocupo com a segurança das minhas áreas de trabalho, depois eu faço uma grande organização de 5S para que eu tenha tudo no lugar certo, devidamente identificado, somente aquilo que eu preciso, né? Bem alinhado com o 5S, e depois começo a identificar quais são as minhas perdas. Então, onde que eu estou tendo perdas e desperdício dentro do meu processo, dentro da minha operação? Para que depois que eu identificar quais são as perdas, eu vou ter os próximos passos de escolher as ferramentas que eu vou utilizar para poder combater aquelas perdas, né? Então, falando das dicas, né? Aprenda segurança, organize a sua área, identifique suas perdas. Porque dentro da metodologia, se a gente tiver essas 3 coisas claras, eu vou conseguir ir avançando nos steps da metodologia.